Estamos voltando ao intervalinho comercial e hoje conversando então com o Dr. Marcos Luiz, ele que é fisioterapeuta, e a gente vai falar então hoje sobre Pilates. Para começar então o nosso bloco, Dr. Marcos, eu gostaria que o senhor falasse então para a gente aí, para o pessoal de casa, o que é o Pilates? Pilates é uma atividade física que pode trabalhar tanto na prevenção, quanto no tratamento, quanto uma forma de saúde, uma atividade física para modelar o corpo, para definir o corpo, vários objetivos. E com que idade a pessoa pode começar? Que idade, até que idade seria recomendável? Pilates, algum tempo atrás, se indicava a partir dos 11 anos até os 150, por aí. Tá? Hoje em dia já existem alguns cursos voltados para criança. Tá? Não é muito difundido ainda, porque é muito difícil trabalhar com criança. A parte da concentração que o Pilates exige muito. Né? O Pilates é uma atividade muito completa. Ele exige vários itens. Concentração, respiração, equilíbrio, força, né? Consciência corporal, postura. Então, para uma criança isso fica muito difícil a primeiro ponto. Né? Do jeito que você fala assim, tão calmo, tão tranquilo, dá a impressão que o Pilates até deixa a pessoa um pouco mais relaxada, também mais calma. Deixa, eu trabalho com bastante gente que tem ansiedade. E aí chega a primeira aula e a pessoa quer respirar e fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí a gente começa a controlar. E aí a pessoa, depois, lá pela terceira, quarta aula, já fala: já estou conseguindo respirar melhor, eu já estou menos ansiosa, eu consigo me controlar. Se eu vejo que eu estou muito ansiosa durante o dia, eu já pego, já entro na respiração do Pilates e já vai melhor. Melhora muitas dores aqui em cima, as tensionais, a ansiedade, muita pressa de fazer as coisas. Né? Então ele praticamente vai disciplinando a pessoa? Vai disciplinando a pessoa, isso mesmo. Bom, aí você falou então que é muito bom para a pessoa que quer modelar o corpo, tudo isso. E se a pessoa tem algum problema, tipo problema de coluna, ela pode fazer o Pilates? Pode, ela deve fazer Pilates, né? Geralmente a pessoa tem um problema de coluna mais comum, a artrose, né, o bico de papagaio, ou a hérnia de disco. O que o médico diz? Tira o impacto, fazer uma atividade sem impacto. Né? O que ele vai dizer? Ou Pilates, que é uma atividade totalmente sem impacto, vai fortalecer toda a musculatura, ou a a natação, né? Que são atividades sem impacto. Bom, aqui a Paula já está fazendo aqui alguns exercícios, então a gente vê que ela está começando tudo bem devagar. Como é que a pessoa, quando ela chega aqui, como é que ela faz? Qual é o primeiro exercício que ela vai fazer dentro do Pilates? Depende da pessoa, né? Depende muito do objetivo da pessoa, sempre tem uma avaliação. Né? Nessa avaliação a gente tenta buscar qual que é o objetivo da pessoa. Porque às vezes a pessoa vem, ela tem um problema de postura, ela tem um problema de uma artrose, mas ela quer também definir o corpo. E aí existem alguns exercícios que a gente tem que limitar, pois podem acentuar a dor nas costas dela. E a gente tem que tratar. Um Pilates bem feito, em 10 aulas a pessoa não pode ter dor nas costas. Em 10 aulas a pessoa não pode ter? Não pode ter dor nas costas. Esse é um Pilates bem feito. Tá? Esse sempre é o objetivo do Pilates. Tá? O mínimo de aula possível, não ter mais dor nas costas. Doutor Marcos, eu estou vendo aqui no seu equipamento que existem molas, eu imagino que essas molas tenham várias tensões, né? Elas não são todas iguais. Só para a gente fazer uma comparação com o pessoal que vai para a academia e que faz musculação, qual é a diferença entre a musculação e o Pilates? A musculação é o princípio da sobrecarga, né? Então hoje eu peguei 5 quilos para trabalhar braço, depois de 2 semanas os 5 quilos já está leve. Eu vou pegar 7, vou pegar 8, eu sempre vou aumentando o peso, uma sobrecarga, né? Eu tenho que sobrecarregar meu músculo, geralmente a pessoa quer ganhar músculo. Como o objetivo do Pilates é tonificar e não desenvolver musculatura, não precisa de sobrecarga. Então a gente usa a tensão ideal para o paciente, a gente acha a tensão onde ele consegue manter a postura. O que acontece às vezes, no princípio da sobrecarga da musculação, a pessoa acaba compensando a coluna. Né? Porque não dá conta de fazer, aquilo está muito pesado, mas o músculo já precisa de mais carga porque não dá. No Pilates, a pessoa não pode mexer a coluna em hipótese alguma, tem que ficar paradinho e tem que conseguir fazer o movimento. Então ele vai reduzir muito a carga. Então, no caso, vamos supor, de fazer uma musculação, ela pode acabar prejudicando de alguma forma a coluna? Quando o instrutor não está muito atento, sim. Mas hoje em dia o pessoal é bem consciente, os instrutores estão sempre perto, orientando. Antigamente, isso há 10, 15 anos atrás, era bem comum você entrar numa academia e o professor falar: aqui está o aparelho, está o aparelho, está o aparelho. Hoje em dia não, hoje em dia todo mundo mais consciente. O senhor acompanha de perto, né?
Então aqui a gente está vendo que a Paola ela começou com alguns exercícios e dentro do Pilates, qual é o primeiro? Né? Você comentou que depende da pessoa, né? Mas vamos supor que a pessoa vem, ela só quer modelar o corpo. Eu, particularmente, gosto muito desse aparelho aqui. Eu consigo fazer 750 exercícios diferentes só com ele. Quantos exercícios? 750. Nossa, mãe, como é que chama esse aparelho? Reformer, tá? Para reformar o corpo. Certo. Tá? Então, como é um aparelho onde a pessoa tem mais liberdade, onde é mais fácil de ela controlar a postura, eu começo com ele. Tá? Mas há profissionais que começam com o Cadillac, há profissionais que começam com a cadeira. Tá? Enfim, eu gosto muito desse. Uma aula mais básica, porque 90% do Pilates é respiração. Tá? Então é uma aula onde eu consigo controlar a postura, consigo controlar a respiração. Conforme o paciente for melhorando, a gente vai entrando com os movimentos mais complexos. Tá? E já na primeira aula, apesar de ser uma aula fácil, no outro dia o paciente sente muito abdômen. Porque o princípio do Pilates é meu abdômen forte, minha coluna sadia. Então, mesmo fazendo assim, com toda essa tranquilidade que a Paula está fazendo, ele vai acabar mexendo aí em músculos que normalmente a gente não presta atenção e acaba não mexendo também. Isso mesmo. Músculos que às vezes eu ouço bastante também. Nossa, eu nem sabia que existia esse músculo. Mas aí quando ele começa a doer, sabe que está ali, né? Sabe que está ali, Mas o Pilates é uma atividade geralmente indolor. A pessoa sente o corpo contraído, mas sem dor. Ela fica dolorida se ela ficar muito pouco, no outro dia ou 2 dias depois, e só. Tá? Isso vai depender muito da graduação do aluno, né? Eu divido aqui basicamente em 13 a 15 aulas diferentes. Então, tem alunos que fazem 2 aulas numa aula só, porque eles estão num nível muito alto. Então, mesmo que eles façam extremamente devagar, com uma carga, com todas as molas ali, bastante tensão, todos os exercícios mais difíceis, eles conseguem fazer 2 aulas em uma. Então aqui, na verdade, está trabalhando com tensão. A gente pode ver aqui as molas, né? Como elas vão, elas esticam e elas encolhem. E ela vai fazendo essa pressão toda aqui com as pernas. Isso. Cada mola tem uma coloração, uma fitinha, né? Azul, vermelha, verde, que indica a tensão. Então a azul é a mais leve, a vermelha é a intermediária e a verde é a mais forte, é muito forte. Tá? Eles têm 3 ou 4 pacientes que conseguem usar a verde. O resto não consegue. Porque para usar a verde, se está muito forte a tensão, ele também vai perder a postura. E aí não pode. Então tem que manter a postura e conseguir usar ali. E é isso então que você, como fisioterapeuta, vai fazendo aí então com os seus pacientes. Você vai cuidando, né? Você vai olhando para ver qual seria a tensão necessária para fazer a modelagem, no caso que a gente está falando aqui com a Paola de modelagem, correta para que funcione. Isso. Ainda, cada exercício que a gente está fazendo, digamos, esse exercício que a Paola está fazendo aqui, quando ela está estendendo o joelho, ela não está só estendendo o joelho, não está só fortalecendo coxa. Ela está trabalhando abdômen, lombar, glúteo e, muitas pessoas, alongamento. Porque se ela tiver um encurtamento na coxa, posterior de coxa, quando ela esticar todo o joelho, a lombar vai formar um buraquinho e não pode. Então, com o passar das aulas, vai conseguindo esticar, até conseguir manter todo o joelho esticadinho com a coluna toda apoiada. E aí a gente vai progredindo, vai passando de exercício, vai indo. Marcos, explica então pra gente agora, ela mudou então o exercício. Isso, ali ela está trabalhando o quê? Braço, costas, abdômen, superior e inferior, porque como ela está com a perna suspensa, ela está trabalhando o abdômen inferior. A pochetezinha, que é extremamente difícil de perder. O Pilates trabalha muito com isso. Tá? Eu não sei se vai dar para pegar na filmagem, mas quando ela está abaixando o braço, que ela está fazendo a força, o abdômen dela chega a vibrar, ele entra em contração máxima para manter a coluna apoiada. Ele chega a tremer, então? Chega a tremer. Tá? É um exercício simples, que quem olha não dá nada para ele, mas quem faz está sofrendo. Porque ela está movimentando o corpo dela com os braços aqui, ainda mantendo a perna nessa elevação. Isso, além de estar carregando todo o peso dela, né, tem mais a tensão da mola, que cada pessoa vai variando, a gente pode aumentar ou diminuir. Né? Ela está numa tensão leve, a princípio. Dr. Marcos, agora mudou o exercício de braço. Isso, agora a gente está trabalhando mais especificamente o tríceps, que a grande mulherada gosta de falar o tchauzinho, né? Ah, meu tchauzinho tá mole.
tá? Aí dá aquele tchauzinho com o braço bem coladinho do corpo para não balançar nada, né? Isso, tchauzinho de miss. Tem, acho, umas 20, 30 formas de trabalhar tríceps. Essa é uma forma inicial que eu gosto de trabalhar, onde, além do tríceps, está o abdômen junto. Tá? Trabalha muito o abdômen nesse exercício. Tá? E toda a coluna. A tendência de quando eu trabalho tríceps é jogar o ombro para frente, né? E ali ela tem que manter o ombro aberto, o peitoral aberto, manter a postura alinhadinha e trabalhar só o braço. Isso isola a musculatura que a gente fala, trabalha a musculatura específica. Só tríceps no braço, é só tríceps, o resto não mexe. É interessante como ela fica deitada, né, numa placa, bem, com o corpo bem firme, então eu acho que aí, como você falou, mexe só o que precisa ser mexido. Precisa ser mexido. E aí a gente pode dar ênfase, né? Tá fácil? Vamos esticar essa perna aqui então. Vou complicar a vida da Paula agora. A vida da Paula, deixa ela sofrer um pouquinho. Vê que já está tremendo a perna. Difícil de sustentar. Mas dá para esticar todo o joelho, eu não exigi que ela esticasse todo o joelho. Né? E aí a gente pode ir variando. Tem muita variação, muita variação. O que é que você faz, Dr. Marcos, quando você percebe que uma pessoa que não está conseguindo manter ali o exercício, o que você faz para incentivar, para dar ânimo, para dar força aí? Deixa ela, tem que aguentar. Tem que sofrer? Tem que sofrer um pouquinho. Porque as séries são curtas. Não são 3 séries de 15, 4 séries de 10. Sai daquele sistema de academia. Tá? Geralmente, o que é empregado no Brasil, tá? Porque cada país tem sua individualidade. São 10 repetições, uma série de 10 repetições. Fez 10, parou, troca de exercício. Então, numa aula, a gente pode trabalhar em torno de, depende do paciente, mas em torno de 50 a 70 exercícios diferentes. Tá? Só nesse aparelho. Então, muita coisa. Bom, aqui como você falou, então saem desse mesmo aparelho aqui mais de 700, né? Tipos de exercícios que dá para 750, que dá para ser feitos. Aí, vamos supor agora, qual é um outro aparelho que a gente pode mostrar para o pessoal de casa? Vamos mostrar o Cadillac, que é um aparelho bem legal. Daria até para fazer um mortal aqui, virar de costas, mas hoje vamos deixar um pouquinho. Vamos deixar para a próxima, então. E esse aparelho aqui também é bem completo. Dá para fazer em torno de 1.200 exercícios. Tudo que você imaginar, qualquer músculo, até a piscar do olho, acho que dá para... Dá para fazer aqui nessa máquina, aqui nesse Cadillac. Isso, é um Cadillac, então. Cadillac, isso. O Dr. Marcos já deixou tudo preparadinho, a Paula já está em posição, mas a gente vai dar uma paradinha. Nós vamos para o nosso intervalinho comercial, então vocês não saiam daí, porque a gente volta já já falando sobre Pilates.